Olá, boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade a essas reflexões que fazemos, né, do grupo Célia Lúcius, da Escola Jesus Cristo. Bem-vindos, aqueles que já nos assistem, né, através do Facebook da Escola Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e abençoe também aqueles irmãos que estão chegando, estão nos acessando aí pela primeira vez. A todos vocês aí, bem-vindos. Nós somos um grupo chamado Célia Lúcius e damos continuidade sempre às quartas-feiras, no meu caso, né, às 16 horas, para que possamos meditar, analisarmos alguns trechos e algumas mensagens deixadas aqui, né, na luz do Evangelho de Jesus. Então, bem-vindos, boa tarde para todos. Hoje nos coube uma mensagem que confesso a vocês, num livro do qual eu não tinha ainda tomado conhecimento, nem tinha a oportunidade, não tive ainda tido a oportunidade de ler esse livro, mas que foi assim um achado, uma bênção, porque é um livro que é psicografado por Chico Xavier e que o título é No Roteiro do Evangelho. Esse livro ele foi feito através da escritora Vera Lúcio e pelo espírito Otília. E ele é muito interessante, inclusive recomendo a quem gosta de estar relendo, né, as pregações, aquilo que é falado. E ele contém 60 textos. E todos esses textos, o título começa com como, né? Como farei, como serei. Hoje, nessa tarde, meus irmãos, nós vamos nos ater ao item 12 desse livro, né? No roteiro do Evangelho. O título que nos cabe meditar e refletir é Como desenferrujarei. Então, nós vamos falar de ferrugem, nós vamos falar das virtudes e como que a gente faz para não deixar a ferrugem tomar conta de nós, nas nossas atitudes, tá bom? Então, vamos aqui. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Quem já nos disse isso foi Tiago, né, 5:3. Vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos para que Jesus, para que os bons espíritos possam ampliar a nossa capacidade de entender as suas mensagens. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, espíritos bondosos, amigos, aqueles que estão ao nosso lado, nos incentivando ao conhecimento, para que possamos caminhar rumo à nossa evolução, que é uma lei divina em nossas vidas. Agradecemos por estarmos aqui. Que a tua doce e bondosa paz e serenidade possa, Senhor, estar tomando conta de nossas cabeças, de nossos sentimentos, para que possamos, Senhor, serenamente refletirmos as tuas mensagens, que são verdadeiros conselhos para as nossas vidas. Te agradecemos por tudo e fica conosco, Senhor, nesta tarde, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos prosseguir. Ela pergunta:
Qual é o meu ouro e qual é a minha prata? E como desenferrujarei? E aí vem a resposta, né, da médium. Ouro e prata, metais preciosos que são retidos, guardados e confiados ao recesso amigo da terra, representam um tesouro incalculável que a bondade celeste aos homens confiou. Passivos, plasmáveis e de utilidades mil, constitui atrativo poderoso para aqueles que os procuram, embalados pelos mais variados sonhos. Então, essa relação de ouro e prata com a ferrugem, ela está muito ligada àquilo que nós desempenhamos, que nós temos, que nós adquirimos e que, por mau uso, a gente acaba favorecendo a ferrugem desses elementos. E ela utiliza o ouro e a prata justamente por serem elementos que oxidam com o tempo, né? E essa autora, ela é muito simples e prática. O livro todo, ele não se atém muito delongamente em filosofias, e sim em atitudes nossas para praticarmos o Evangelho. Por isso que os 60 textos desse livro começa com adjunto como. Como farei, como serei, como orarei, como entenderei. Esses são apenas alguns tópicos, alguns textos que eu achei interessante. Como não me enganarei, como não me perturbarei, como ajudarei, como pensarei, como descansarei, como unirei, como não estarei ansioso. Então, mais uma vez, eu recomendo. São leituras rápidas e que, para quem quer, na prática, né, exercer alguma atitude coerente com o Evangelho e com as leis de palavras de vida eterna, né, eu recomendo, porque são textos agradáveis e bons para nós nesse momento e para toda a vida. Então, meus irmãos, primeiro nós vamos fazer aqui um entendimento do que é a ferrugem. Não temos aqui a pretensão de darmos nenhuma aula de química, mas só para que a gente possa entender e fazer uma correlação com aquilo que nos corrói, né? E a gente entender o processo dessa desenferrugem que a gente tem que estar preocupado aí diariamente e não deixar a ferrugem impregnar. Então, a ferrugem, propriamente, literalmente, ela é a mistura, né, da combinação do ferro, do oxigênio e da água. Resulta nisso daí a ferrugem, que é o óxido de ferro. Esse óxido de ferro, o nome popular que damos a isso é a ferrugem. O processo, então vamos ler aqui, o processo ele é acelerado nas regiões litorâneas, devido ao sal da maresia, que facilita a migração de elétrons de um elemento para o outro. A ferrugem era um processo natural, mas pode ser impedido. Achei muito interessante isso daqui. O ferro oxidado tem a cor alaranjada e densidade reduzida, deixando um metal mais fraco. Isso porque, ao se formar, a ferrugem se esfarela facilmente e deixa a parte de baixo do ferro sujeita a novas oxidações. Essa corrosão ela é constante e pode consumir o metal todo
se nada for feito para impedir. Então, quando a gente trata desse elemento figurativo da ferrugem, nós temos que ficarmos atentos para que esse processo, né, que ocorre somente com o elemento ferro, né, a gente não deixe que esse processo da ferrugem aconteça conosco. E aí, entrarmos no processo da corrosão constante, contínua, a ponto de nos sentirmos alaranjados, enfraquecidos, e aí a gente ficar igual a esse metal que no final, como diz a lição aqui, esfarela facilmente. Achei essa figura, assim, essa comparação muito interessante para as nossas vidas, né? E aí ela dá continuidade dizendo que esse ouro e essa prata, alegoricamente, é aquilo que adquirimos. E aí, quais são os exemplos que ela dá dessa aquisição que nós adquirimos, né? Dessa aquisição que a gente já trouxe de outras encarnações e que a gente está exercitando para adquirir. Virtudes, sentimentos elevados, conhecimentos superiores, sabedoria evangélica, beleza santificante, são também ouro e prata, que, pela providência da criação divina, dormitam em essência no imo do teu Espírito eterno. São ouro e prata e muitos os procuram para simplesmente retê-los e acumulá-los no coração ou na mente. Entretanto, se nos compete enriquecer a inteligência e tornar afortunado o coração, compete-nos igualmente utilizar os bens entesourados. Assim, pois, que fazes hoje da prata, da humildade, da bondade, da compreensão, da força mental, da disciplina, da saúde ou da tranquilidade que as muitas vidas te permitiram trazer à tona de teu espírito? A que destinos conduzes o ouro dos conhecimentos científicos, dos estudos prolongados, do verbo fácil ou do amor que aprendestes a amealhar por séculos incontáveis, né? Então, aqui é um texto quase que autoexplicativo daquilo que a gente conquistou, já temos, e que a gente está sendo chamado aqui a repensar o uso, a aplicação. E isso nos lembra Jesus na parábola dos talentos. Porque aqui ela está nos chamando a atenção para que usemos os nossos talentos, usemos as nossas virtudes, as nossas aquisições, para que elas possam ser socializadas com a coletividade, com o meio que estamos inseridos, e tem uma relação direta com a parábola, né, dos talentos, cujas figuras foi dado os talentos, e a terceira, né, foi dada pelo Senhor, somente um talento, e esta criatura, e esse irmão, ele, com medo do Senhor, né, ele enterrou esse talento. Todo o contexto dessa mensagem de hoje é para que a gente não enterre. E antes de enterrar os talentos, a gente não deixe
esses talentos que está em nós enferrujar. E aí, além do que ela citou aqui, a gente tem que pensar no talento, né? E nas virtudes, no ouro, na prata, o ouro do tempo que dispomos, o que fazemos desse tempo. O ouro da nossa inteligência, da nossa cultura, o que a gente está fazendo com a nossa cultura. Isso tudo é uma análise para todos nós, independente de termos religião, de termos crenças filosóficas. A gente sabe, tem conhecimento até no nosso meio mesmo, de pessoas que, independente de terem religião, seguirem A, B ou C religião, elas conseguem fazer o bem, usar os seus ouros, suas pratas, de maneira muito boa, socialmente falando, né? E temos uma passagem de Madre Teresa de Calcutá que ela retira, né, do lixo um espírito que estava abandonado, né, um irmão que estava abandonado, e ele ainda sendo cuidado por ela, limpo por ela, pergunta com a sua voz embargada, né? Irmã, qual é a sua religião? E a Madre Teresa, ela não fala, né, qual é a religião dela. Ela olha para ele e continua limpando as feridas e a sujeira do seu corpo e só fala que a minha religião é você. Então, e deixou esse legado, esse exemplo, né, de cuidar daqueles que mais necessitavam e mais precisavam de ajuda material, de ajuda de carentes, sejam materiais, carência afetiva, porque todo mundo já sabe, já conhece a história desse vulto maravilhoso, desse espírito abnegado, chamado Madre Teresa, da cidade, né, de Calcutá. Então, meus irmãos, outra ponderação que devemos fazer é a nossa saúde mental. Graças a Deus, nós temos essa saúde mental. E o que a gente está fazendo para que a ferrugem, né, não tome conta do mau uso? Porque esse elemento que se junta ao ferro, que é a umidade do ar ou o próprio ar, né, e que provoca a ferrugem, a gente pode entender que a paralisia, o não trabalho, todos esses elementos, eles podem corroborar e podem se assemelhar a esses elementos químicos, provocando essa ferrugem que chega a esfarelar um ferro. E a gente fica analisando, né? O contato da água provoca isso. Aí a gente pode se perguntar, como que o casco de um navio, né, ele não sofre a ferrugem? E aí a gente vem analisando e vendo que o processo da ferrugem acontece somente com o ferro. E a gente sabe que a madeira não acontece isso. E a mesma coisa a gente faz a correlação, né? Nós, espíritos imortais e fadados à evolução sentimental e espiritual, nós somos comparados nessa leitura aqui ao ferro. A ferrugem, ela é associada ao tétano, uma doença infecciosa grave, é uma doença infecciosa grave, mas não é responsável por ela. A ferrugem em si não é responsável pelo tétano. Com a ferrugem surgem bactérias e quando esporos dessas bactérias entram no organismo humano por meio de cortes
ou até mesmo por ingestão, soltam uma toxina que pode ser letal. É o tétano, né? Então, o tétano, ele é provocado por essas bactérias que se juntam, né? Junto ali com a ferrugem, e nós, seres humanos, tendo algum corte no corpo, ou até mesmo ingerindo esses elementos, a gente pega a doença do tétano. E a única prevenção, o único meio preventivo é a vacina contra o tétano. Então, é uma relação assim, que vacinas espirituais nós temos que tomar para evitarmos esse tétano em decorrência das bactérias provocadas, né? As bactérias encontradas na ferrugem. É exatamente isso aqui que a gente está no texto desse espírito Vera Lúcio, espírito de Otila, psicografia de Chico Xavier. Examina-os e repara se os encontras enferrujados a um canto de teu espírito. Examina e age, conduzindo-os ao fogo benéfico da ação. Olha o chamamento da ação, da atitude nossa, para que te transformes em artífice obediente ao Senhor, a quem possas apresentar um dia as tuas obras, quais joias brilhantes, lavradas em benefício de todos e em benefício de ti mesmo. Então, vários exemplos podemos citar, além daqueles que a gente já conhece do Evangelho, o próprio Jesus. Ele não só curou paralíticos, como foi também ao Sermão do Monte. Jesus, nas atitudes, ele não deixou que a ferrugem do desânimo, da paralisia, da reencarnação não aproveitada, né, pudessem surgir. E a gente sabe que esses talentos, cada um de nós carrega esses talentos diferente. Olha, as pessoas que têm um talento de saber pintar, uma pintura, um quadro, né? Tem a beleza que isso, a suavidade, a beleza de uma pintura, os artistas cantarem, ter aquela voz, fazerem uma música que abranda o nosso coração, isso tudo são talentos, né? E já que eu trouxe Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, o próprio Emmanuel que abre o prefácio aqui desse livro, são espíritos que estão muito lá na frente de nós, né? Eu pensando nesse talento da voz, da pintura, da cultura, da arte, e que temos que valorizar também, porque todos esses artistas, eles têm que saber muito bem empregar esses talentos de maneira que traga algo bom para a sociedade, os quais estão inseridos, né? E eles todos vão prestar conta desses talentos, como nós também vamos prestar conta dos nossos pequenos talentos. Eu pensei que essa semana, né, foi a semana que se comemorou o aniversário aí do chamado rei, né, Roberto Carlos, e a gente sabe que é mais próximo, esse espírito é mais próximo de nós, em termos de elevação, assim, em termos de compararmos talentos, né, porque a gente sabe que Chico Xavier teve os dele, a Madre Teresa de Calcutá teve os dela, mas puxando mais assim para a nossa realidade de evolução, a gente vai citar Roberto Carlos, porque ele realmente, eu fico impressionada como que as pessoas que são fãs de Roberto Carlos,
acompanho durante todos esses anos. Ele fez 80 anos de idade, e eu acho que tem mais de 50 anos aí de música, e o número de fãs que se dizem apaixonados por Roberto Carlos e que colocam, né, vários pôster, fotos e acompanham a vida e sabem todos os detalhes da vida, onde que ele fechou, com quantos anos ele teve filhos, e sabem tudo da vida de Roberto Carlos. Esse talento dele para a música, e aí numa reportagem foi perguntado, mas por que esse amor todo por Roberto Carlos? E aí uma fã disse, é porque ele canta o amor, ele canta a música que queremos, ele traz paz, ele traz serenidade, ele traz amor para os nossos corações. Então, meus irmãos, estou só citando como uma coisa que Roberto Carlos, pelo menos aos nossos olhos humanos, ele desenvolveu, ele espalhou, ele utilizou o seu talento, o seu ouro, sua prata, de maneira bondosa para a nossa sociedade, né? E a gente fica se perguntando, mas será qual é o meu talento? Será qual é o meu ouro, minha prata? Qual é a virtude que eu já adquiri? O que eu posso estar espalhando? O que eu posso estar compartilhando de bom, né? E muitas das vezes, muitos dos nossos irmãos e nós mesmos, a gente demora muito tempo para a gente se sentir ou perceber qual é o nosso talento, o que é aquilo que a gente pode estar fazendo para poder contribuir não só para aqueles que estão à nossa volta, mas contribuir para a nossa própria evolução. E a gente às vezes leva tempo para descobrir. Que a gente não perca muito tempo, que a gente logo peça essa luz, esse engrandecimento, essa ajuda espiritual, para que os espíritos possam estar nos encaminhando para que a gente descubra, né, quais são essas virtudes e aquilo que a gente pode estar espalhando e contribuindo para um mundo melhor. E enquanto a gente não tem uma visão de que talentos são esses, de qual é o nosso ouro, qual é a nossa prata, e que a gente não pode deixar enferrujar, a gente possa pensar. Vamos pensar em duas possibilidades. Ouvir alguém quando uma pessoa precisar falar. Já aprendemos um pouco desse talento? Ouvir alguém quando essa pessoa precisar falar. E também temos que pensar num outro talento. Pensar se as nossas atitudes vão prejudicar alguém de alguma forma. São coisas que a gente não para muito para pensar. Mas se a gente já está pensando em não termos nenhuma atitude e que essa atitude possa prejudicar alguém de alguma forma, seja tirando a tranquilidade, tirar o humor daquela pessoa, tirar a alegria, se as nossas palavras e as nossas atitudes não vai gerar, a gente pode conscientizar, ter o verbo esclarecedor, ter a humildade, ter o esclarecimento de estar falando um determinado assunto com o irmão, mas que de alguma forma a nossa intenção não seja prejudicá-lo de qualquer forma possível, de qualquer forma qualquer, né? Então, se a gente já está conseguindo ouvir alguém quando ela está precisando falar, quando a gente já está analisando as nossas atitudes, para que as nossas atitudes, aquilo que vamos falar,
ou fazer de alguma forma não prejudique a qualquer pessoa. A gente já está exercitando uma forma de sermos solidários. Se a gente está exercitando e está nos vigiando, a gente está nos vigiando para que isso faça parte de nós, a gente já está exercitando a solidariedade, que é uma forma também de sermos caridosos, é uma forma de adquirirmos também esse talento, que é um verdadeiro ouro, uma verdadeira prata para nós aqui na Terra. Então, vamos encerrar com algumas frases desse livro, que além do livro Roteiro do Evangelho, eu recomendo também esse livro do Carlos Bacelli, psicografia aqui do irmão José, e que, para quem quer acompanhar esse tema e complementar o tema, eu recomendo o item 27, Canteiro de Obras. Esse livro, eles são perguntas do Livro dos Espíritos. E algumas perguntas retiradas do Livro dos Espíritos são esclarecidas pelo irmão José. E eu recomendo a leitura, é uma leitura muito agradável, muito edificante, mas eu vou encerrar com alguns parágrafos e que tem relação com o tema dessa tarde. Ele nos diz, logo assim, no terceiro parágrafo: quando o homem tomar consciência de que Deus necessita de suas mãos para agir em benefício dos que esperam por ele, o mundo que habita haverá de ser verdadeiramente transformado. Outro parágrafo não há maior forma de egoísmo que a daquele que se nega a si mesmo à felicidade do próximo. Achei muito interessante, digno da gente até reler, né? Não há maior forma de egoísmo que a daquele que se nega a si mesmo à felicidade do próximo. Então, não desejarmos a felicidade do próximo é a maior forma de egoísmo que podemos ter. E aí ele encerra: aprendamos a disputar a possibilidade de sermos úteis e mesmo de engenhá-la no cotidiano, não consentindo que nos passe um só dia em que não tenhamos derramado a nossa cota de suor sobre esse imenso canteiro de obras que é a terra, onde o Senhor se encontra construindo o reino de Deus. Então, meus irmãos, é um chamamento para que a gente possa repensar todo o nosso tempo, as nossas atitudes, as nossas ações, né? E Emmanuel, no prefácio, diz que esse livro, o Evangelho, né? No roteiro do Evangelho, nesse livro, Emmanuel nos diz que nele, no livro, aqui o roteiro do mestre rege todas as considerações e sugestões, ensinando-nos a viver com segurança para sublimar e redimir. Buscamo-lhes, pois, a conceituação luminosa e pura da vida. Nele, no livro, receberemos a orientação sábia e simples da Boa Nova para o acesso à felicidade real e justa, porquanto quem segue com Jesus não erra o caminho. Emmanuel é muito sábio, ele é muito caridoso, ele é muito virtuoso, ele sabe utilizar o seu ouro, sua prata, seus talentos de maneira magnífica. Quem segue com Jesus não erra o caminho. Que possamos agradecer a dádiva de termos encontrado esse ouro nas nossas vidas, que são essas mensagens, que são a leitura desses livros,
e que possamos pedir forças a Deus para que todo o aproveitamento que tivemos nessa leitura, ela possa ser disseminada através do que falamos, do que pensamos e do que fazemos, tá bom? Que essa tarde seja uma tarde de bênçãos, de harmonia, de gratidão, em meio a tudo que temos recebido da divina providência. Meus irmãos, paz, luz, muita compreensão, muita serenidade, muito entendimento para todos nós, porque é o que precisamos estar pedindo a Deus para que a ferrugem não nos corroa e não faça parte dos nossos espíritos, tá bom? Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar conosco. Vamos orar e agradecer, Senhor, por tudo que nos tem dado, oferecido, e pedirmos perdão por ainda não aproveitarmos, Senhor, tudo que temos recebido, nos assemelhando àquele irmão que não aproveitou do único talento que foi lhe dado. Abençoe todos os nossos irmãos, Senhor, que vão estar ouvindo e acessando essas humildes reflexões, que os lares, nossos familiares, todos os espíritos que estão vinculados a nós, eles possam receber uma bênção de Ti, Senhor, nesta tarde. Que a paz de Ti esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz possa fazer parte de nossos pensamentos e de nossas vidas. É o que eu desejo, meus irmãos, hoje e sempre para todos vocês. Que assim seja.